Obrigado, Sr. Presidente. Queria dar as boas-vindas aos membros do Conselho das Finanças Públicas. Nós partilho algumas das preocupações aqui levantadas pelo deputado Duarte Pacheco, pela deputada Sónia Fortezinhos, pelo deputado Honório Novo, pelo deputado Pedro Filipe Soares. Porque é da maior importância tentar respeitar a fronteira que deve existir entre a política e a técnica. Porque o Conselho de Finanças Públicas foi criado para melhorar a democracia, não para substituir os partidos, o Parlamento e a democracia. E, portanto, é com alguma perplexidade que, por exemplo, no início do documento de estratégia orçamental, o juízo de que a estratégia deste Governo é adequada é um juízo inteiramente sustentado num alegado consenso económico, numa alegada experiência. É um tipo de juízo que é um juízo político. Todos os membros do Conselho de Finanças Públicas têm, obviamente, o direito a fazer os juízos políticos que entendam. O que não tem o direito é de, no uso das competências que foi dado por este Parlamento, através da lei que criou as finanças públicas, aproveitarem o Conselho de Finanças Públicas para transformar opiniões políticas em opiniões supostamente de facto, objetivas. Porque, se assim for, estão a minar a autoridade do Conselho de Finanças Públicas porque se constituem como atores políticos. E no momento em que o Conselho de Finanças Públicas se constituir como ator político, podem ter a certeza que serão tratados como ator político. E isso não beneficia ninguém. Não beneficia o Parlamento, não beneficia o Conselho de Finanças Públicas e não beneficia a democracia. Posso dar alguns exemplos de matérias que me parecem que não podem estar presentes em relatórios futuros. Dizer, por exemplo, que a Alesina e outros economistas estudaram que a experiência de consolidação orçamental nos últimos anos e que, portanto, isso, e daí concluir uma coisa, não é algo que possa ser dito pelo Conselho de Finanças Públicas. Dizer, por exemplo, que quando se baixar os impostos deve-se dar prioridade ao corte dos impostos sobre o rendimento dos fatores e não sobre o consumo, porque isso tem efeitos menos distorsivos na afetação dos recursos, isso pressupõe uma teoria económica que é contestada por muita gente, não há consenso, e diz basicamente respeito a uma visão da sociedade e a uma visão da política económica que é da responsabilidade dos partidos e deste Parlamento. Posso dar outros exemplos, mas acho que é suficiente, acho que é uma fronteira, eu reconheço que é uma fronteira difícil de traçar. Nem sempre é clara a fronteira entre a técnica e a política, mas é algo que é um juízo que eu espero que o bom senso e a experiência dos membros deste Conselho tenham bem presentes sempre que elaboram relatórios desta natureza. Depois há frases que eu sinceramente como deputado não gosto de ouvir. E acho que são um insulto para o Parlamento e para todos os deputados desta Casa, passados, presentes e futuros. Foi uma frase dita há pouco pela doutora Teodora Cardoso, que disse que não somos cientistas com acesso privilegiado à verdade, mas estudamos as matérias. Pode ter a certeza, doutora Teodora Cardoso, que há muitos deputados aqui que também estudaram as matérias. Ora, em democracia, a legitimidade não vem do conhecimento. A legitimidade é uma legitimidade democrática, que tem uma natureza inteiramente diferente. Os políticos não têm a legitimidade porque estudaram, porque sabem. Os políticos têm legitimidade porque foram eleitos e respondem perante o povo, que é o soberano em democracia. E esta é uma matéria da maior importância, porque vivemos tempos em que a democracia está sob ataque. Eu não preciso recordar declarações infelizes de Jean-Claude Trichet há bem pouco tempo, em que propôs uma espécie de tutela governamental sobre governos que não cumprissem as regras estipuladas por órgãos não eleitos. E a democracia, quando é atacada, não é atacada toda de uma vez, é em pequenos passos e cabe aos parlamentos e a esta Casa denunciar e opor-se firmemente sempre que se dão esses pequenos passos e que com afirmações aparentemente inócuas e sobre uma roupagem técnica são afirmações que eu considero muito graves e que este Conselho de Finanças Públicas deve ter o cuidado de não fazer.
um relatório que tem cerca de 40 páginas e que passa 90% do tempo a justificar a sua existência, com base numa alegada incapacidade dos governos cumprirem as suas funções, também não devia estar presente neste relatório. A necessidade da vossa existência foi determinada por lei e foi definida por este Parlamento. A experiência, a alegada experiência, o alegado consenso são absolutamente irrelevantes para a legitimidade do Conselho de Finanças Públicas. A legitimidade é inteiramente legal, concedida por um órgão soberano que é o Parlamento Português. Portanto, eu percebo que este é o primeiro relatório, que ainda há afinações a fazer, mas espero que o Conselho de Finanças Públicas tenha presente qual é o seu papel, que é aquele que consta da lei que nós aprovámos aqui. E, portanto, dizer, e eu aqui termino, que os governos falharam e falham sistematicamente. Não o disseram aqui, mas há toda uma corrente económica que é muito em voga nos bancos centrais, em que basicamente há uma inconsistência intertemporal necessária dos políticos e da democracia. Esse discurso é um discurso perigosíssimo porque é um discurso contra a democracia. E é preciso perceber que quando os governos fazem previsões, não é uma mera previsão, é uma meta, é um compromisso político que os políticos tentam, através das suas políticas, atingir. E quando não atingem, não é porque estavam errados, é porque falharam. E falharam e serão julgados por isso, pela única entidade que os pode julgar, que é o eleitorado português. E, portanto, eu gostaria de ver, neste relatório, uma análise mais parecida com a UTAU. Eu aqui faço um elogio à UTAU, porque acho que tem feito um extraordinário trabalho. E o que eu esperava deste relatório era algo parecido com o que a UTAU fez, e não 90% de autojustificações, explicando ao Parlamento e ao povo português e aos mercados porque é que um Conselho desta natureza é necessário. Portanto, o que eu pedia ao Conselho de Finanças Públicas era que tivesse bem presente qual é o seu papel e que, no futuro, tivesse o cuidado de cumprir escrupulosamente aquilo que a lei determina em todos os relatórios que seguiram este. Muito obrigado. Muito obrigado.